passada que o Rafael comentou, aqui é um misto, né? Vamos pregar juntos, né? Quem está ali acompanhando no grupo dos homens e entregando todos os dias uma porção do seu entendimento das Escrituras, né? Então a gente vai junto aqui como um grupo de homens que quer servir a Deus. Vamos nessa pregação aqui explicar o que Deus, que nós compreendemos, entendemos que Deus quis falar na sua palavra, buscando a orientação do seu Espírito Santo e a sua graça e a sua misericórdia. Então, o texto é Marcos, capítulo 1, versículos 2 ao 6. Abra na sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, versículos 2 ao 6. E assim diz a palavra do Senhor. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. E eu vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, nesse texto, vai falar de João Batista e a sua pregação. João Batista, ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote do templo, e de Isabel, que é prima de Maria, mãe de Jesus. Isabel era estéril, e ela deu à luz de acordo com uma palavra que o próprio Deus enviou através do seu anjo, que falou assim a Zacarias, com a seguinte promessa: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas, capítulo 1, do 13 ao 17. E hoje nós vamos aprender um pouco com a vida e o ministério deste grande profeta. Iremos ver o que esse texto quer nos ensinar para as nossas vidas hoje. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui neste texto, através do ministério, da vida de João Batista e da palavra do Evangelho de Marcos, é que Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus sempre cumpre a sua palavra. Ele cumpriu a sua palavra a respeito da redenção, com Cristo encarnado, com João Batista e com o fato de podermos receber a salvação que foi prometida por Deus. Antes mesmo de João nascer, com a mensagem do anjo, Deus cumpre o que ele falou e de uma mulher estéril, ele gera uma criança, a qual ele estava preparando para realizar a sua obra aqui. Nos versículos 2 e 3, que acabamos de ler, é cumprido também as profecias preditas lá em Malaquias 3:1, que diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E também a profecia de Isaías 43, que diz:
Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Muitos e muitos anos antes, Deus usou estes homens para profetizar que um dia ele iria enviar alguém para preparar o caminho para o seu Messias, para o seu ungido. E este era João. E aqui se cumpre estas duas profecias, a qual Deus tinha prometido, que ele iria enviar uma pessoa que iria preparar o caminho para o seu Messias. Então Deus sempre cumpre aquilo que fala. Podemos ver isso na vida de Jesus, desde o anúncio da vinda do Messias, o seu nascimento, a forma como ocorreu, as coisas por qual ele passou aqui em sua terra, a sua morte, a sua crucificação, todo o sofrimento que ele passou e até a sua ressurreição. Tudo isso foi dito por Deus há muitos e muitos anos antes. E em Jesus se cumpre centenas de profecias. São centenas de profecias cumpridas na vida de um só homem, que é Jesus Cristo. Então sabemos que somente em Jesus se cumprem inúmeras profecias em sua vida. Com isso, nós podemos confiar no que Deus fala, no que Deus falou. E se Ele falou, Ele cumpre. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Salmos 33, 4. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Provérbios 35. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Salmos 119, 89. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Foi inspirada pelo próprio Deus. Então podemos crer com toda certeza de que este livro que estamos à mão é a verdade, pois é a palavra de Deus, inspirada por Deus, que ele usou homens para escrever aquilo que ele exatamente queria falar. E podemos confiar que assim como ele disse que viria uma vez, assim ele disse que voltaria uma segunda vez para nos buscar. E se ele falou, ele vai cumprir. Então nós podemos colocar a nossa total confiança na palavra do Senhor. Podemos confiar nele, porque a palavra dele é a verdade. A palavra dele é pura, é escudo para aqueles que confiam nela. A palavra do Senhor é verdadeira, porque ele é fiel em tudo que ele faz. Nós podemos confiar, podemos botar a nossa total confiança na palavra do Senhor. Segunda coisa que podemos ver aqui neste texto que lemos de Marcos é a mensagem de João. Ele vem com a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. E aqui em Marcos, no versículo 4, diz que ele está pregando um batismo de arrependimento. João está dizendo que para receber o rei, que para receber o reino dos céus, para fazer parte deste reino, é necessário o arrependimento. E isso era o inverso do que eles criam e agiam naquela época, onde eles, para receberem o perdão de Deus, tinham que oferecer um sacrifício no templo. E aqui a mensagem é que para eles receberem o perdão dos pecados, eles tinham que somente se arrepender e crer no Evangelho. Por quê? Isso porque Deus preparou para nós um sacrifício eterno, um Cordeiro Santo, que foi entregue em nosso lugar, por nós, pagando o preço pelos nossos pecados, o seu próprio Filho. E ainda hoje, é necessário que nos arrependamos, que confessemos os nossos pecados, como diz ali no versículo 5, que todos vinham confessando os seus pecados e eram batizados.
Então é necessário hoje que você se arrependa para fazer parte deste reino, para receber o rei em sua vida. É necessário arrependimento. E a palavra arrependimento, que no grego significa mudança radical de pensamento e volta ao juízo. Arrependimento é voltar-se ao contrário, é dar uma volta completa, trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo e através dele para Deus. É se você estivesse dirigindo por um caminho, você desse meia volta e fosse pelo caminho contrário. O caminho que você estava seguindo te levava à destruição, à perdição, ao inferno, como Jesus Cristo mesmo fala. E daí você se arrepende, dá meia volta e vai agora para um caminho de graça, de misericórdia, de salvação eterna com Jesus. E João aqui está pregando para que eles se arrependam, para receber o Salvador, aquele que poderia perdoar os seus pecados e lhes salvar. Arrependimento é compreender quem você é e quem Deus é. Você é pecador e Deus é santo. Você não pode ter comunhão com Ele sem que Ele o perdoe. E Ele só vai lhe perdoar se você confessar os seus pecados a Ele e se arrepender, dar as costas para os seus pecados e se voltar para Deus. O arrependimento nos diz que mesmo que vivamos aparentemente bem, somos pecadores e precisamos da graça de Deus. E só por meio de Jesus podemos ser salvos. Seguir a Jesus exige não só arrependimento, mas uma confissão pública por meio do batismo. Que nos rendemos ao Rei que vem. Deixamos tudo para sermos súditos do Rei. Por mais que sintamos um senso de liberdade, a verdade que salta do texto é que precisamos de um libertador. E não somos nós, mas somente Cristo pode nos libertar dos pecados que nos escravizam. Então essa é a mensagem que Deus ordena que João leve. E vemos também que é a mensagem do próprio Jesus, que Jesus veio nos trazer. Como a gente vê em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta era a mensagem do próprio Cristo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta foi a mensagem de Jesus. A mesma mensagem de João Batista. Arrependem-se, arrependem-se e creem no Evangelho, creem em Cristo, nas boas novas. Então o arrependimento ele é o centro da mensagem de João Batista, preparando um caminho para o rei que iria vir, preparando um caminho para o Salvador que viria. E é também a mensagem de Jesus, preparando o povo para o seu sacrifício, para o reino de Deus que iria passar a habitar no coração dos homens. Então é necessário que nos arrependamos, é necessário que você se arrependa. Caso você não tenha feito ainda, se arrependa, confesse os seus pecados a Deus e peça que Ele lhe perdoe, Ele vai lhe perdoar. Se você já se arrependeu para a salvação, continue se arrependendo diariamente, porque é necessário que nós vamos a Cristo diariamente aos pés da cruz, pedir a sua graça, a sua misericórdia, porque é somente ela que nos sustenta. Então é necessário que nós nos acheguemos a Cristo, nos acheguemos ao seu amor, à sua misericórdia, pedindo-lhe perdão, porque nós somos pecadores e pecamos e erramos diariamente. Então é necessário que a gente vá a Cristo, pedindo a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, todos os dias. Terceira coisa que vemos aqui neste texto é: Jesus é o único caminho.
Nossa cultura, com um alto índice de espiritualidade, diz que todos os caminhos levam a Deus. Só que João deixa muito claro que somente Cristo é o caminho para Deus, e o arrependimento é a nossa concordância com essa verdade. João veio apontar para o caminho, a direção até Cristo. E ele diz no versículo 7, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ele veio apontar a direção, o caminho. Ele veio preparar o caminho do Messias, do Rei dos Reis. Então, só há um caminho. Como podemos ver, podemos ler e podemos ouvir da própria boca de Jesus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5. E Pedro também vai falar lá em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Temos um caminho, uma direção a seguir. Não há outro caminho que nos leve a Deus. Não há outro caminho que nos reconcilie com Deus e que nos traga a paz com Deus. Não há salvação, libertação, perdão, graça em nenhum outro. Não há Maria, não há santos, não há entidades, não há nada que nos leve a Deus, que nos salve, que nos conceda a graça eterna nos céus, além de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui João reconhece isso. Ele está aqui preparando o caminho para o Senhor vir. Naquela época, quando os reis eles iriam visitar uma cidade, as estradas eram arrumadas, eram preparadas. E aqui João está preparando a estrada para que venha o Rei dos Reis. João também reconhece quem ele é diante daquele que estava por vir. Ele diz que ele não era nem digno de se curvar para desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Temos de aprender com João Batista sobre a simplicidade. Ele não desejou, ainda que ele tivesse a linhagem sacerdotal, ele não desejou prestígio, mas ele preferiu ser fiel, como aquele que preparou o caminho do Senhor. Somente Jesus é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não tente construir uma ponte, você não vai conseguir. Não tente pegar uma ponte, um caminho errado, você não vai conseguir chegar a Deus. Somente Jesus é o caminho a Deus. Somente Ele que pode nos reconciliar com Deus, com o Pai. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus. Quarta e última coisa que podemos observar nesse texto e trazer para as nossas vidas hoje é: devemos preparar o caminho do Senhor hoje, através das nossas vidas. Preparamos o caminho para o Senhor hoje, vivendo o Evangelho na prática e anunciando, ajudando as pessoas a perceberem quão pecadoras são. Em João nasce o ministério da reconciliação, onde Paulo nos diz que somos chamados a chamar homens a reconciliarem com Deus por meio do arrependimento e fé. 2 Coríntios 5, 17 ao 21 diz: assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não disputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje, vivendo como novas criaturas, temos este ministério, o ministério da reconciliação. Devemos pregar sobre a reconciliação com Deus, por meio de Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora nós alcançamos a reconciliação. Romanos 5, 8 ao 11. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 20 e 22. E nós que cremos e fomos salvos por sua graça, temos esta mensagem a levar, a mensagem de reconciliação do pecador com Deus. Reconciliar significa reunir, juntar de novo, pacificar, reconduzir, restaurar, recuperar. Significa também restabelecer o acordo entre pessoas que se tinham malquistado, conciliar coisas aparentemente opostas, um Deus santo e um homem pecador, restituir a graça de Deus, absolver o arrependido, fazer as pazes com. Esta é a mensagem que nós temos ao mundo. Esta é a mensagem que nós temos de levar, a mensagem de reconciliação. Deus, através da morte de seu Filho Jesus, está buscando a reconciliação com o homem pecador. E nós temos essa mensagem que faz com que um homem pecador possa estar perante um Deus santo. Nós temos uma mensagem que restabelece a paz, que restitui a graça de Deus, que absolve o arrependido, que faz as pazes com Deus. Nós carregamos esta mensagem conosco. Quando vivemos de acordo com a vontade do Senhor, quando vivemos o Evangelho na prática, levamos a mensagem de Cristo às pessoas, clamando assim como João Batista e Jesus, que se arrependam, confessem seus pecados e creiam nas boas novas do Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, que é o único caminho de salvação, graça e reconciliação com Deus, aqui e eternamente nos céus. Amém. Então, nesse texto aqui de Marcos 1, do 2 ao 8, que a gente viu hoje, a gente vê a tremenda vida que João Batista teve e a chance dele de preparar o caminho para o Senhor. Ele preparou que o rei viesse. Ele preparou a estrada apontando para Cristo. A gente viu que Deus, ele é fiel. Deus, ele sempre cumpre a sua palavra. Tudo que ele falou, ele cumpriu. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E ele ainda tem muito para cumprir. Ele prometeu que vai voltar, que ele vai vir uma segunda vez. E nós podemos ter a certeza que ele vai voltar. Que se ele disse, ele vai cumprir. Nós também vimos a mensagem de João, que é a mesma mensagem de Jesus, que é: arrependam-se e creem no Evangelho, pois é chegado o reino dos céus. O reino de Deus. O rei já veio, morreu no meu e no seu lugar. Agora ele quer reinar em seu coração, em sua vida. Nós também vimos aqui
que Jesus é o único caminho. É este caminho que João aponta, que ele nos direciona. E o próprio Cristo vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único caminho, é o único mediador entre Deus e nós, pecadores. E vimos também que nós devemos preparar o caminho do Senhor hoje através das nossas vidas, proclamando esta mensagem de reconciliação, esta mensagem de que Deus quer se reconciliar com o homem pecador. E Ele já fez isso. Ele tomou a frente, Ele tomou uma atitude, porque Deus enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para se entregar em nosso lugar, para pagar o preço que Ele deveria cobrar de nós, mas Ele cobra e coloca em cima do seu Filho todos os nossos pecados. E nós somos gratos a Deus por causa disso, porque se fôssemos nós para carregar os nossos pecados, estaríamos condenados ao inferno eternamente. Mas graças a Deus que Ele nos envia Jesus Cristo, que é santo, irrepreensível, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele, que nunca pecou, que Ele nunca errou, Ele assume o nosso lugar naquela cruz, morrendo em nosso lugar. Então nós só temos a agradecer e a louvar a Deus. Só temos coisas a agradecer diariamente a Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça sobre as nossas vidas. E temos esta mensagem de reconciliação. Se você já se reconciliou com Deus, se você já entregou a sua vida para Deus, leve esta mensagem, leve a mensagem de reconciliação, prepare o caminho do Senhor para que o Rei venha e comece também a reinar na vida dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Agora, se você ainda não se reconciliou com Deus, se você ainda não se arrependeu, não confessou os seus pecados a Deus e não se arrependeu e não foi a Cristo ainda, se reconcilie. A Bíblia fala: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureças o seu coração, mas abra o seu coração, se arrependa, confesse os seus pecados, peça perdão e creia. Creia no Evangelho, creia na mensagem de Jesus, creia na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos inúmeras centenas de profecias cumpridas na vida de um só homem, que é Jesus Cristo. Isso nos dá confiança de que o que está escrito ali é a verdade absoluta. Então podemos confiar na palavra de Deus. Podemos confiar. Ele usou homens, sim, mas Ele inspirou esses homens para falar aquilo que Ele queria falar. Então a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Podemos confiar. Então, se você ainda não se reconciliou com Deus, faça isso hoje, porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe em que momento Deus nos deu como o último dia das nossas vidas. Então, se hoje mesmo ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, mas se reconcilie com Deus. E se você já fez isso, só agradeça a Deus. Louve Ele, adore Ele, viva para Ele todos os dias da sua vida, porque a sua vida depende dEle, né? A gente só tem que agradecer, porque se não fosse por Ele, nós estaríamos condenados eternamente. Mas pela sua graça e pela sua misericórdia, temos a promessa de novos céus e nova terra. Temos a promessa que Ele vai voltar. Temos a promessa que Ele nos levará para viver eternamente com Ele, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doenças, onde não haverá mais sofrimento, mas só alegria e o amor eternamente com Deus, ao lado de Jesus Cristo. Só temos que agradecer e louvar a Ele. Então, leve esta mensagem de reconciliação a todos que você puder. Conte a todos o que Jesus fez por você. Conte a todos o que Jesus fez. A gente leu há pouco tempo a cura do leproso, que eu também já preguei aqui. E a gente vê que mesmo Jesus falando para ele, não conte para ninguém.
que eu te curei. Vá ao templo, ofereça o teu sacrifício, mas não conte que eu lhe curei. Mas a alegria era tanta que ele não se conteve e ele saiu contando para todo mundo que Jesus havia curado ele, que Jesus havia perdoado ele, que Jesus havia lhe dado a cura espiritual e física. Ele não se conteve e saiu contando isso para todo mundo, de tamanha alegria. Então, que possamos ter esta alegria de contar a todos e contar ao mundo inteiro o que Jesus fez por nós em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais este dia, Deus. Muito obrigado pela tua palavra santa, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Sabemos que Tu és fiel. Sabemos que a Bíblia é a Tua palavra, Deus, inspirada por Ti, Senhor. E sabemos que tudo que o Senhor fala, o Senhor faz, o Senhor cumpre. E podemos confiar em Ti, Senhor Jesus. Podemos confiar assim como a gente viu na vida de João Batista, profecias se cumprindo. Na vida de Jesus, inúmeras profecias se cumprindo, Senhor. Nós podemos ter a certeza de que tudo que o Senhor falou ali vai se cumprir. Podemos ter a certeza de que a Tua palavra é o melhor para nossas vidas. É a lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. É ela que nos guia para que a gente não saia do caminho, para que a gente ande naquilo que o Senhor preparou para nós. Podemos confiar em Ti, Senhor Jesus. Que nos ajude também, Senhor, a entender que somente Tu és o caminho. Ajude a todos que estão aqui agora me vendo a entender que somente Tu és o caminho. Que não há nada, nenhum outro caminho, nenhuma outra ponte que nos leva a Ti, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos aqui que estão aqui presentes, Deus, possam entender isso, Senhor Jesus. Que somente Tu és o caminho. Que possamos levar esta mensagem de reconciliação, de arrependimento, de crer na Tua mensagem, no Teu Evangelho, que é o meio pelo qual Tu determinou para que fôssemos salvos, se arrepender e crer na Tua obra, no que Tu fez por nós, Senhor Jesus. Que possamos levar esta mensagem de reconciliação ao mundo, que possamos ser tomados de alegria por tudo que o Senhor tem feito e espalharmos a Tua mensagem a todos ao nosso redor, Senhor. Te agradecemos por mais esse domingo, te agradecemos por mais esta semana. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa todos que estão aqui me vendo, todos que estão em suas casas, com suas famílias, com seus familiares. Cuida de cada um, protege cada um, livra de todo perigo, de todo mal. Abençoa suas casas, suas famílias, seus familiares, seus amigos. Abençoa-nos, Pai. Cuida de nós, Pai. Não permita que fiquemos doentes. Não permita que peguemos este vírus. Não permita que nada de ruim aconteça, Senhor Deus. Mas obrigado por tudo, Senhor Deus. Pelos Teus livramentos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai. Só temos que Te agradecer por tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por estar até aqui. Continue agradecendo a Deus todos os dias, louvando a Deus todos os dias, e que Deus o abençoe e cuide da sua casa, da sua vida, da sua família, dos seus familiares e dos seus amigos. Deus abençoe.